Já já nós vamos começar o nosso culto. Será um momento de encontro entre você e Deus. Prepare o seu coração, tudo que está ao seu redor, para ter um momento a sós com Deus, mesmo em família, que Deus esteja falando diretamente à sua vida.
Boa noite, meus amados. Alegria nós estarmos novamente de volta nesse mesmo espaço para juntos louvarmos ao Senhor. Prepare este momento para você ter um encontro com Deus. Vamos começar vendo um vídeo de louvor e na sequência nós estaremos cantando juntos. Vamos adorar juntos ao nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar.
nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, todo joelho dobrará. Abram os portões. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, e o joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, o joelho dobrará. Nossa leitura dessa noite se encontra em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, e você pode acompanhar comigo a leitura desse trecho. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos.
Amém. Curve a sua cabeça comigo em oração. Pai, nessa noite nós queremos nos apresentar desta forma, como seres transformados e no processo ainda de sermos transformados. Continue, Senhor, a nos lapidar. Use esse culto para esta finalidade. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Atenção, você mulher da Igreja Batista do Cambuí, você de mais idade e de menos idade. Nós estamos aqui para convidar você para participar conosco dos nossos grupos de oração online. Nós temos vários dias e horários. Participe conosco, entre em contato, você que já é da igreja, nos procure que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada e também vai ser uma bênção. Se você não faz parte da membresia da igreja, você também é convidado. Entre em contato conosco no telefone que aparece aqui embaixo. Nós teremos prazer em recebê-lo. Estamos aguardando vocês, tanto da igreja quanto de fora. Será um prazer participarmos juntas. Até lá! Até lá! Hoje pela manhã nós demos destaque a 2 ministérios do nosso momento missionário. Queremos repetir isto. Quem sabe você não esteve conosco e você vai querer saber um pouco daquilo que está acontecendo. Já faz algumas semanas que nós temos falado sobre todo o movimento que está acontecendo lá em Campo Grande, Rio Grande do Norte, junto com o nosso querido pastor Manuel. E nós recebemos durante essa semana algumas fotos que você começa já a visualizar. O templo foi inaugurado semana passada, houve a inauguração e o primeiro encontro dentro daquele local. Olha só que coisa bonita, as pessoas estão ali enchendo aquele lugar, felizes e alegres, e eu tenho certeza que o seu coração, como o meu, está tão alegre de saber que Deus usou a sua vida e a vida dessa igreja para abençoar aquele povoado de Campo Grande, no Rio Grande do Norte. Agradecemos a Deus e a cada um que ofertou e a todos que oraram. Certamente Deus tem respondido e correspondido para a honra e glória do seu nome. Nós também recebemos durante essa semana um vídeo do pastor Hernan e a sua esposa Thaís. Eles estão junto com os filhos Alejandro e Karine em Portugal, junto com a Palavra da Vida. Começaram desde o começo do ano já o seu ministério e eles mandaram um vídeo falando um pouco sobre os desafios que os aguardam durante esse início de ano de 2021. Olá, irmãos da Igreja Batista no Cambuí, em Campinas. É com grande prazer que nós estamos enviando esse vídeo. Eu sou o pastor Hernan, a minha esposa Thaís. Nós somos os seus missionários servindo junto, a Palavra da Vida aqui em Portugal. E nesse pequeno vídeo nós gostaríamos rapidamente de compartilhar com vocês alguns desafios, alguns motivos de orações e as bênçãos que o Senhor tem nos dado. O maior desafio que nós estamos atravessando é a pandemia. Portugal está passando pelo seu pior momento nessa pandemia, muitos contágios, muitas mortes. As igrejas têm que ter se adaptado, têm fechado e agora é tudo online. Mas isso não tem nos detido. Ministerialmente, nós temos entrado em contato com muitos pastores e líderes e temos demonstrado a eles e mostrado que eles não estão sozinhos. As igrejas aqui em Portugal são de um porte muito pequeno e são poucas. Mas Deus tem nos dado o privilégio de poder conversar com muitos pastores e isso não tem preço. Outro dos desafios que nós temos pessoalmente, os nossos filhos, Alejandro e Karine, não somente por estarmos em outro país com outra cultura, mas também na adaptação nas aulas online deles é um desafio tanto para eles como para nós. E nós gostaríamos que você pudesse estar intercedendo a Deus por esses motivos, por esse motivo de oração. Também queremos compartilhar com vocês um motivo sobre o nosso carro. Você que recebe os nossos relatórios, você sabe que nós precisamos de um carro para poder realizar o ministério, para poder ter esse deslocamento até as igrejas. Então, continua orando por isso, continua orando pelo nosso sustento e já nós queremos agradecer muito a parceria que a igreja tem conosco e para nós vocês são respostas de oração. Nós também queremos dizer para você que esse tempo de pandemia tem nos despertado muito a criatividade de poder pregar o evangelho, de poder estar
sempre ativos na obra do Senhor. A minha esposa dando aulas de piano, de coisas muitas vezes online, aquilo que nós podemos fazer para o Senhor, nós estamos à disposição. Então, eu queria agradecer mais uma vez à igreja, agradecer você que tem essa parceria, que está orando por nós, lembrando por nós. Olha, vocês são respostas de oração. Muito obrigado. E para compartilhar nossa última bênção, ontem nós recebemos aqui na nossa casa a minha residência portuguesa. Ou seja, nós temos hoje, graças a Deus, uma residência no qual nos abre portas ministerialmente, mas também nos deixa tranquilo no país. Então eu queria, em primeira mão, compartilhar com a igreja essa nova bênção. Queridos, que Deus abençoe e nós ficamos à disposição. Tchau, tchau. Bom nós ouvirmos essa palavra do pastor Hernan, saber daquilo que Deus está fazendo e irá ainda fazer ali naquele campo. Eu quero trazer um pedido específico. O pastor Hernan e a irmã Thaís, eles oraram, eles conseguiram comprar um veículo usado, mas que precisa de uma manutenção. Se você gostaria de participar de uma oferta que nós queremos enviar para eles, para ajudar a consertar e deixar em condições esse veículo, você poderá fazer a sua oferta para o nosso fundo missionário, lembrando que sempre qualquer oferta terminando em 0,30 é destinado para esse fundo. O que entrar hoje, amanhã, entenderemos que é para mandar para este casal, para o fim de poder consertar e deixar em plenas condições esse veículo, que para eles é novo, muito embora é um veículo usado. Que Deus, então, nos abençoe nesse propósito de ajudar essa família. Nós temos sempre o privilégio de ofertar ao Senhor. Segundo aos Coríntios 9:11, Paulo escreve e lhe diz: e em tudo sereis enriquecidos, para serdes sempre generosos. O que Paulo está falando é que nós somos enriquecidos pelas bênçãos de Deus, Ele nos dá provisões, a partir da qual nós podemos ser generosos para outros. Por quê? Porque a nossa segurança não está no acúmulo de bens, o quanto que nós temos guardado, investido, mas a nossa segurança está na pessoa e na generosidade do nosso Pai Celestial, e estribado nisto nós podemos ser generosos no nosso dar, porque sabemos que Deus não irá deixar faltar jamais as nossas necessidades. Vamos usar então desse momento para tirar daquilo que Ele tem nos dado e generosamente ofertar para o seu reino, para o seu louvor. Use desse momento para uma transferência bancária e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, nós somos agradecidos pelas suas provisões, pelo privilégio de ofertar. Colocamos nas tuas mãos aquela igreja inaugurada em Campo Grande, no Rio Grande do Norte. Nos alegramos com aquele povo e queremos colocar nas tuas mãos a família Duarte em Portugal. Continua a usá-los e a suprir as suas necessidades, e que nós possamos sempre estar junto com eles, com as nossas orações, ofertas, segurando, Senhor, as cordas para que eles desenvolvam o trabalho no campo missionário. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, nós estamos aqui para convidá-los para mais uma reunião de oração que acontece às terças-feiras
às 19h30, no grupo Homem de Valor. Venha orar conosco em prol da nossa família. Lembramos a todos que são membros da igreja do nosso recadastramento. Não precisamos mais entrar nos detalhes, mas você pode ainda fazer isto por você mesmo, por membros da sua família. Tenha o cuidado de ter a certeza que todos da sua família que são membros já têm um cadastro individual. Faça isso ainda hoje e que isso possa ser bênção para você e certamente será para a nossa igreja. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Prostre-se todo ser, cante aleluia, Cristo vive.
Estamos nos aproximando do momento da mensagem dessa noite. E nós queremos colocar então os nossos corações, as nossas vidas nas mãos de Deus. São tantas preocupações. Cada um de nós conhece as batalhas que nós enfrentamos. Às vezes são batalhas que já compartilhamos com outros. Às vezes são lutas interiores. Mas cada um sabe o que está passando dentro de seu coração nesse momento. Eu quero encorajar que cada um agora apresente ao Senhor aquilo que está, porventura, te incomodando, te preocupando, pedindo para que Deus fale uma palavra direto ao seu coração. Use desse momento para ter um encontro com Deus a partir da ministração da sua palavra. Oremos. Pai de amor, nessa noite nós entendemos, Pai, que estamos vivendo momentos, às vezes, muito difíceis. Cada um, Pai, passa por lutas e dificuldades, uns maiores, outros menores. Mas cada um, Senhor, sabe qual é a luta do coração. Eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha de encontro a cada um que nos assiste. Dentro do seu coração, da sua família, da sua situação que está sendo vivenciada. E que cada um, Pai, possa colocar no altar de Jesus aquilo que o preocupa. Para que, Senhor, seja encaminhada para aquela pessoa a sua voz de carinho, de alento, a sua solução que é perfeita, nos ensina através daquilo que nós estamos passando e mostra, Senhor, o Teu amor e o Teu poder. Usa, Pai, agora a ministração da Sua palavra para encher os nossos corações, nos ensinando, nos instruindo, nos exortando, nos desafiando. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça. Esta é a série de mensagens. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado, como eu tenho sido abençoado com a palavra de Deus ministrada nesses domingos. Eu quero falar hoje sobre cristãos cheios da graça. Nesta série, nós temos falado da graça como sendo aquele favor imerecido, aquela misericórdia bondosa de Deus, ou a bondade misericordiosa de Deus para conosco. Charles Swindoll afirmou que mostrar graça é estender favor ou bondade a alguém que não merece e jamais pode ganhar a graça por seus próprios méritos. James Packer diz que graça é o amor manifestado livremente aos pecadores culpados, apesar da sua falta de merecimento. A graça não se restringe à salvação. Temos aprendido aqui que graça tem a ver com a nossa salvação, a nossa santificação. Vimos também graça aplicada ao nosso sofrimento, a graça no serviço. Semana passada falamos sobre a graça nos relacionamentos. A graça é a esfera na qual o cristão vive a vida cristã. A graça precisa permear cada área da nossa vida. Paulo Romero diz que as manifestações da graça de Deus na vida dos crentes e da igreja, na história da igreja, são constantes e têm trazido conforto para os cristãos de todas as épocas. Deus manifesta a sua graça em nossa vida diariamente. Nós recebemos essa graça por meio de Jesus, aquele que veio ao mundo cheio de graça e de verdade. E nós dependemos dessa graça em todas as áreas da nossa vida. Quando falamos de graça, na relação nossa com Deus, nós nos referimos a todas essas bênçãos que Deus derrama sobre nós. É a chamada graça comum e a graça especial. A bondade de Deus no dia a dia, os benefícios que Ele nos concede, e o principal deles, que é a graça especial, que é a bênção da salvação. Então, graça na nossa relação com Deus são os benefícios que Ele nos concede sem merecermos. Mas temos visto também aqui, que nós somos receptores dessa graça, mas somos chamados para sermos distribuidores dessa graça. Nós recebemos a graça de Deus, e temos recebido ainda, e agora nós somos propagadores, distribuidores dessa graça. E eu quero então pensar agora, de uma maneira um pouquinho mais ampla, que outros significados da palavra graça. Veja só, graça no sentido de relacionamento nosso com o mundo, com as pessoas, significa aquilo que proporciona alegria,
prazer, deleite, doçura, encanto, amabilidade. Nesse sentido, eu usei essa expressão, a expressão caris, que é a mesma que usamos para salvação, santificação, serviço, sofrimento. Usamos na semana passada nos relacionamentos. Significa, então, por exemplo, graça no falar. Então, o que é um falar cheio da graça de Deus? É uma palavra que proporciona alegria, prazer, deleite, doçura, encanto e amabilidade. Então, ser cheio da graça significa ser governado pelo poder da graça divina, como, por exemplo, Jesus foi alguém cheio de graça. A graça não é nossa, então nós somos cristãos cheios da graça de Deus, mas nós recebemos a graça e nós devemos compartilhar. Já disse semana passada que nós, como cristãos, deveríamos ser, queridos, especialistas nessa questão da graça de Deus, porque nós somos receptores, alvo dessa graça constantemente por parte de Deus, mas nem sempre temos sido propagadores, distribuidores dessa graça de Deus, disso que eu falei agora, dessa amabilidade, dessa doçura, dessa palavra que traz alegria, dessa postura que abençoa. Mas Deus nos chama para sermos propagadores dessa graça. Somos chamados para sermos crentes, cristãos, cheios da graça de Deus. E se não somos, devemos nos tornar especialistas nessa questão da graça de Deus. E aí eu quero colocar agora uma outra definição de graça, uma citação. Já citei Charles Swindoll, James Packer, mas Dallas Willard, ele descreve graça da seguinte maneira: graça é Deus agindo em nossa vida para realizar o que não conseguimos por nós mesmos. Queridos, já vimos que graça é favor imerecido. Graça na salvação e em todas as áreas. E Dallas Willard, ele captou bem essa mensagem quando ele diz que graça, veja só, a graça atua em nossa vida. Graça é Deus agindo em nossa vida para realizar o que não conseguimos por nós mesmos. Hoje, então, eu quero falar sobre cristãos cheios da graça de Deus. E aí eu quero usar o texto de Atos. 2 textos, vou ler um primeiro, depois um segundo texto, porque Atos descreve a graça de Deus como sendo a esfera que as igrejas funcionavam. Por exemplo, especificamente, a igreja em Jerusalém cheia da graça de Deus, a igreja em Antioquia, mas também outras igrejas estavam sendo fundadas. Eram igrejas que viviam na esfera da graça de Deus. Os cristãos, queridos, eles viviam permeados pela graça de Deus, e por permeado eu traduzo aqui como sendo algo que está presente em toda a extensão. Quando eu digo que uma igreja e um cristão deve ter a sua vida permeada pela graça de Deus, eu digo que a graça de Deus tem que estar presente em cada área da nossa vida. É isso que temos visto aqui, como vimos semana passada, a graça presente nos relacionamentos interpessoais. Igrejas e cristãos cheios da graça de Deus, essa é a vontade dele. Vou ler para vocês agora o primeiro texto, Atos capítulo 4, versos 32 até o versículo de número 37. Esse texto vai nos falar um pouquinho sobre a igreja em Jerusalém e particularmente nos apresentar um personagem chamado Barnabé. O texto diz a partir do verso 32 do capítulo 4: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Guarda essa expressão, falando da igreja, em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Queridos, somos então introduzidos aqui à igreja que estava em Jerusalém, uma igreja, diz a Bíblia aqui, em que em todos havia imensa graça. E também somos introduzidos a um personagem chamado Barnabé, um irmão em Cristo, cuja vida era marcada pela graça. Cristãos cheios da graça de Deus. Como é que eles agem? Em primeiro lugar, vemos no texto, cristãos cheios da graça de Deus são generosos. O livro de Atos fala de uma igreja em Jerusalém que era generosa, uma igreja que cuidava, se preocupava com as suas viúvas, com os pobres ali, membros da sua igreja, da igreja, e eles demonstram essa graça, esse favor imerecido, essa boa vontade, algo que produzia alegria para aqueles irmãos. Aliás, Atos 2,47 diz que esta igreja em Jerusalém chamou a atenção da comunidade daquela época, do mundo daquela época, e que as pessoas, ao verem a postura, o comportamento da igreja, diz a Bíblia, que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. A palavra aí caía na graça de todo o povo. É a expressão caris, que significa favor, boa vontade. A igreja de Jerusalém transmitia graça e, por isso, contava com a simpatia do povo. Queridos, igrejas transmitindo graça na sociedade. Nós vemos nessa igreja em Jerusalém a graça encarnada, e particularmente na vida de um membro. Cristãos cheios da graça de Deus são generosos. A primeira vez que Barnabé aparece no relato bíblico, ele aparece agindo com graça. Muitos irmãos na igreja de Jerusalém eram pobres, padeciam privações. A solução espontânea foi a generosidade dos irmãos mais abastados, que repartiam do que tinham. Alguns traziam, por exemplo, terrenos, como Barnabé trouxe, vendeu, deu recurso para os apóstolos usarem ali na ação social. Pessoas cheios da graça de Deus. Eles abençoam, eles têm uma disposição para abençoar outros. Naquela hora em que os cristãos mais pobres precisavam de uma ajuda, mais do que palavras, mais do que intenções, nós temos a atitude de graça por parte de Barnabé. Como disse, ele vende uma propriedade, dá o dinheiro para os apóstolos, ele fez isso espontaneamente. Uma das características de um cristão cheio da graça de Deus é a disposição em dar do que tem para beneficiar os irmãos que precisam. Um cristão cheio da graça de Deus tem disposição de dar do que tem para beneficiar o irmão ou os irmãos que não têm. E aqui vem uma pergunta, uma aplicação. Você quer ser como Barnabé, cheio da graça de Deus? Quer ser alguém que traz alegria, abençoa? Você precisa vencer, eu e você precisamos vencer o egoísmo, porque o cristão cheio da graça de Deus vai além das palavras. Há momentos que as palavras bastam, mas há outros que precisamos manifestar a graça com ações, por meio do tempo, repartir o dinheiro, estar com a pessoa, fazer o que está a nosso alcance, fazer até mais para abençoar uma vida. Mas cristãos cheios da graça de Deus, como Barnabé, são generosos e vão ao encontro das necessidades das pessoas. Um segundo texto é Atos capítulo 11, 19 a 26, que eu leio agora para você pode acompanhar comigo. É um texto que fala da pregação do evangelho em Antioquia. Os que foram dispersos pela tribulação,
que se deu por causa de Estevão. Foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. O que encontramos nesse texto é o relato da expansão do evangelho entre os gentios. Há uma conversão em massa. E isso foi um choque para a igreja em Jerusalém. Eles então mandam ali um emissário, mandam um representante deles para fazer a investigação, porque na mente deles o evangelho era apenas para os judeus. Então foi uma quebra de paradigma. Agora o evangelho é pregado por aqueles que foram dispersos, nem eram os líderes da igreja, que foram dispersos pela grande perseguição contra a igreja. Eles foram dispersos, pregam o evangelho. Em Antioquia, uma igreja começa firme, gentios ou não judeus se convertem, e eles então mandam Barnabé. Os judeus eram muito rígidos, eles queriam mandar alguém de profunda estima deles, alguém em que eles confiavam. E eles mandaram, eu digo a você, a pessoa certa. Mandaram Barnabé, um dos líderes da igreja. Diz o texto, verso 23. Ali chegando em Antioquia, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus. E ainda ele diz, no verso 24, então, que ele encorajava a que eles permanecessem firmes. Queridos, um fiscal escolhido traz um relatório. Esse Barnabé é o filho do encorajamento, o filho da consolação. Ele volta e ele gosta do que ele viu. Ele viu o quê? A graça de Deus. Ele se alegra e fez o que fazia muito bem. Ele encorajou. Queridos cristãos, cheios da graça de Deus, vem a graça de Deus atuando. A graça de Deus sempre está atuando, mas cristãos cheios da graça de Deus, veem a graça, enxergam a graça de Deus atuando. Foi o que aconteceu com Barnabé. Talvez se mandasse uma outra pessoa apegada à tradição, ao legalismo, voltaria e daria um outro relatório para a igreja de Jerusalém. Talvez ele chegar lá e dissesse: olha, eu acho que essa história de conversão não é verdadeira não, o evangelho não é para eles não vi nada de especial. Mas não, Barnabé chega lá em Antioquia e ele vê a graça de Deus atuando, e ele encoraja esses irmãos a ficarem firmes, a perseverarem na fé. Queridos, esse texto nos mostra então que pessoas cheias da graça de Deus veem a atuação de Deus. Eles veem a graça de Deus atuando na vida das famílias, na vida da igreja. Por exemplo, falando da nossa igreja, temos que ver a graça de Deus nos grupos de oração, na obra missionária, nas famílias da igreja, nas atividades de escola dominical, nos grupos de faixa etária. A graça de Deus está atuando, e quem é cheio da graça de Deus está enxergando a atuação de Deus na vida da igreja. Queridos, que bênção poder ver Deus atuando, e que bênção maior é pedir a Deus olhos para reconhecer a atuação. Mas quero trazer uma palavra para você aqui de exortação, de alerta. Se você quer ser alguém que vê como Barnabé, que é um modelo de cristão, um modelo extraordinário, um exemplo para nós, se você quer ser um cristão que vê a graça de Deus, é preciso mudar a chavinha da sua cabeça. Nós precisamos mudar a chavinha.
Com o tempo, a nossa cabeça, a cabeça dos membros em geral, elas começam a pensar de maneira muito padronizada. Por exemplo, hoje nós temos mudança de paradigma. Muitas pessoas ainda estão no paradigma de que eu estou na igreja para receber, sendo que o paradigma bíblico é eu estou na igreja para servir. Nós temos que combater essa mudança do paradigma que tenta tirar e colocar na nossa cabeça de um paradigma de salvo para servir, de salvo para ser servido. O paradigma bíblico é eu fui salvo para servir. Há um autor chamado John Eart, e ele escreveu um livro chamado Novo Normal. E ele fala de um tipo, uma postura de membro de igreja, que ele chama de sócio-cliente. Segundo John Eart, esses são aqueles que pressionam para que as coisas sejam feitas do seu jeito. Ele fala também, um outro grupo, um grupo dos críticos, é aqueles que estão cheios de negatividade. Dizendo, por exemplo, olha, isso não dá certo, olha, não gostei disso, cheio de negatividade. Nós, para sermos e enxergarmos a graça de Deus atuando, temos que mudar a chavinha. Uma mudança no paradigma. Eu não sou salvo para ser servido, mas salvo para servir. Em que eu, segundo a chavinha, segundo o aspecto, mudar de uma postura de negatividade, de crítica excessiva, para uma atitude de desfrutar, de ver a mão de Deus atuando. Barnabé chegou na igreja de Antioquia e ele viu a graça de Deus e exortava, encorajava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. Isso é, um homem cheio da graça de Deus, e muita gente se uniu ao Senhor. Para enxergarmos a graça de Deus que está atuante, na nossa igreja, na área de missões, na área do ministério infantil, na área dos ministérios etários, nos grupos de oração, em nossos cultos, na EBD, na comunhão entre os irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor mude a nossa mente, para que nós, primeiro, saibamos que estamos aqui para servir. Segundo, que estamos aqui para nos alegrar com a atuação de Deus e não termos um clima de negatividade, uma postura de negatividade com as dificuldades que nós enfrentamos. O que Barnabé fez quando ele viu a graça de Deus? Ele encorajou. Qual a razão? Porque ele era um homem cheio da graça de Deus. Para a nossa aplicação nesse aspecto, qual tem sido a minha e a sua postura como membro da igreja? Será que eu sou aquela postura do crente merecedor de ser servido? Será que eu tenho agido como um cliente? Como que eu tenho agido aqui? Como tem sido o meu e o seu olhar? Você tem visto, enxergado a graça de Deus na sua vida, na sua família e na vida da igreja? E mais ainda, você tem se alegrado ao ver a graça de Deus atuando nesse tempo tão difícil? Quantos testemunhos a cada semana do campo missionário, dos ministérios da igreja atuante, graça de Deus manifestada. Portanto, crentes ou cristãos cheios da graça de Deus veem a atuação da graça de Deus, ou veem a graça de Deus atuando. Em último lugar, ainda nesse texto de Atos 11, cristãos cheios da graça de Deus investem na vida das pessoas. Os versos 25 em diante diz, depois de Barnabé olhar para aquela igreja e ver a graça de Deus, olhar para aqueles irmãos e ver a graça de Deus, diz que então Barnabé, verso 25, partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou para Antioquia, e durante 1 ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Queridos, lá no versículo 24, por causa da postura encorajadora, cheia de graça de Barnabé, a Bíblia diz que muita gente se uniu ao Senhor. Agora, no verso 26, diz que também por causa dessa atuação de Barnabé, agora
trazendo Paulo para ajudá-lo no ministério, para discipular a igreja lá em Antioquia, que eles educaram, que eles estiveram ali por 1 ano e meio na igreja de Antioquia. Os cristãos foram chamados pela primeira vez, ou os cristãos foram chamados pela primeira vez, os discípulos de cristãos. Eles foram, nesse momento, aqueles que eram discípulos, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Discípulos de Jesus, olhavam para eles dizendo assim, eles se parecem com Jesus Cristo. Barnabé não apenas se alegrou em ver a graça de Deus, ele encorajou as pessoas a perseverarem com firmeza de coração e deu um passo além. Vai em busca de Saulo. Saulo, que era um exímio mestre, ele traz para ser o professor naquela igreja. Cristãos cheios da graça de Deus estimulam ou investem na vida das pessoas. Cristãos cheios da graça de Deus investem na vida das pessoas. Foi o que Barnabé fez aqui. O final feliz da história, como eu disse, reconheceram que aqueles eram cristãos. Cristãos cheios da graça de Deus estimulam as pessoas, enfatizando o potencial. Cristãos cheios da graça de Deus dão oportunidade, dão espaço, ajudam as pessoas a se desenvolverem. Não são movidos por ciúme, do tipo, se não for eu que estou fazendo, não vale. Cristãos cheios da graça de Deus, como Barnabé, sabem trabalhar em equipe, por isso investem na vida das pessoas. Cristãos cheios da graça de Deus têm sensibilidade para ver a mão de Deus agir na vida das pessoas e investir nessas pessoas. Barnabé já havia ajudado Paulo, ou Saulo na época. Quando Saulo se converteu, a igreja não queria recebê-lo em Jerusalém, mas foi por meio da intervenção de Barnabé, que se colocou ao lado dele como um fiador, dizendo, ele é um cristão de fato, que Saulo, naquele momento Saulo, foi recebido como parte da igreja em Jerusalém. Mais à frente, do capítulo 15, nós veremos mais uma vez Barnabé, este homem cheio da graça de Deus, investindo na vida de João Marcos. João Marcos falhou, abandonou uma viagem missionária. Foi colocado junto com Paulo numa viagem e ele não aguentou o peso daquela viagem, desistiu, João Marcos, e aí depois, quando Paulo e Barnabé intentavam uma segunda viagem, João Marcos foi citado com Barnabé para fazer parte do grupo. Paulo agora não quis, dizendo, não, ele já falhou, melhor não levarmos. Mas Barnabé, um homem cheio da graça de Deus, diz, eu quero levar João Marcos comigo. Eles se separaram, fizeram 2 viagens distintas. Barnabé viajou com João Marcos. Eu fico imaginando, o que seria de João Marcos se não existisse um homem cheio da graça de Deus e investindo na sua vida nesse momento? Este mesmo homem, Barnabé, que investiu no passado na vida de Paulo. Cristãos cheios da graça de Deus estão dispostos a investir na vida das pessoas e dar a elas 1, 2 ou quantas chances forem necessárias, porque elas acreditam no potencial dessas pessoas. Queridos, cristãos cheios da graça é a vontade de Deus para a nossa vida. Cristãos que realmente reconhecem que são receptores da graça de Deus, mas também eles são distribuidores dessa graça. Cristãos cheios da graça de Deus são generosos. Cristãos cheios da graça de Deus veem a graça de Deus atuando. Cristãos cheios da graça investem na vida das pessoas. Meu desejo e oração é que nós, como a igreja em Jerusalém, que diz que havia naquela igreja imensa graça, possa haver imensa graça no seio, no meio da nossa igreja. E que nós possamos individualmente, como cristãos, sermos homens e mulheres cheios da graça de Deus, como Barnabé. Barnabé, ele era alguém que tinha recebido a graça de Deus e agora ele reconhecia que ele precisava ser um distribuidor dessa graça. E para que sejamos assim, me permita terminar com aquela definição de graça de Deus feita por Dallas Willard. Porque agora o desafio é nós sermos
distribuidores dessa graça. Graça é Deus agindo em nossa vida para realizar o que nós não conseguimos por nós mesmos. Por nós mesmos, nós não seremos generosos. Por nós mesmos, nós não veremos a graça de Deus atuando. Por nós mesmos, nós também não vamos investir adequadamente na vida das pessoas. Mas pela graça de Deus, cheios da graça de Deus, nós seremos generosos. Vamos ver a graça de Deus atuando na vida da igreja, das famílias e dos ministérios. E nós vamos investir na vida das pessoas, porque nós somos alvos da graça e agora distribuidores da graça. Graça é Deus agindo na minha vida, na sua vida, realizando aquilo que nós não conseguiríamos por nós mesmos. Por isso essa graça é a graça maravilhosa. Que essa maravilhosa graça atue profundamente na minha e na sua vida, e que eu e você desejemos ser como Barnabé, um homem, você seja uma mulher também cheia da graça de Deus. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Eu queria orar por você. Deus de amor, graça é favor imerecido. Graça é o Senhor nos concedendo o que nós não merecemos. Mas graça também é o Senhor agindo de maneira extraordinária para realizar por nosso intermédio aquilo que nós não conseguiríamos realizar. Que a nossa igreja seja uma igreja cheia da sua graça e que esta graça, Senhor, se manifeste abundantemente no mundo. Permita que sejamos como Barnabé, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor Jesus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto.
tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Novamente, pastor Elias, obrigado pela ministração da palavra. Nós oramos antes e Deus usou a sua mensagem para falar aos nossos corações. Que Deus esteja agora abençoando a sua vida, fazendo com que você coloque em prática aquilo que acaba de ouvir. E que Deus esteja conduzindo através desta semana, para que você possa ouvir ainda mais a voz de Deus falar ao seu coração. Quinta-feira nós estaremos de volta, o nosso culto de quinta-feira é às 19h30. Você poderá participar de um culto de oração, onde você também será ministrado e no final daquele momento você terá ali uma oportunidade de participar de uma sala de oração pelo Zoom. E você, na quinta-feira, terá mais informações, inclusive até uma maneira de você conectar se você já não está conectado com a nossa igreja. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que tenha uma ótima semana junto com Deus.